Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, glória a Deus por mais um dia estarmos na presença gloriosa do Senhor. Bom dia, meus irmãos, bom dia a você que faz parte desse canal, a você que aí nos segue, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus porque estamos juntos em um trabalho, em uma visão, amados irmãos, e olha, nesta série que estamos falando aqui, tá maravilhoso, porque Deus está falando gloriosamente nessa série, gente. O tema dessa série é filiação ou devoção. Eu vou concluir essa mensagem 7 no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo 3, verso 26 e 27. Deixe-me cá ver. 26 e 27 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Diz assim: os filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Olha só, verso 27, pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. 28, não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meu Deus do céu. Só aqui já dá para a gente fazer mais uma série, né? Queridos, então, olha que tremendo o encerramento dessa série, o encerramento da mensagem 7, né? Da reflexão 7 sobre filiação e devoção. Paulo faz questão de revelar aos Gálatas a realidade da filiação. Na realidade da filiação, ele fala assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Então, o que nos leva a ser filho? É a fé. É a fé, né? A fé nos leva a ser filho. Pois os que são todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo não está falando Jesus Cristo, está falando Cristo Jesus. Dá a impressão que ele está falando ao contrário, né? Não é? Aqui tem uma revelação. Ele está falando em Cristo Jesus porque a filiação, ela está dentro. A filiação fala de DNA. A filiação não fala de documento, não fala de algo externo. A filiação fala de algo, irmãos, que parte do interior. DNA. Por exemplo, você não vê o sangue do seu pai no seu exterior. Você só consegue saber se você tirar o seu sangue e fazer um exame nele. Aí você vai saber quem é o seu pai. Certo? Fazer uma comparação ali do seu DNA com o DNA do seu pai. Então sim, então está dentro. Primeiro ponto que eu quero que você marque aí no seu coração. A filiação está dentro. Não é a falação, sou filho, filho, filho. Não, tem que estar dentro. Os crentes em devoção, eles falam que são filhos. Todo mundo hoje diz que é filho de Deus. Todo mundo, todo religioso diz que é filho de Deus. Uma coisa é falar, outra coisa é ser. Então eu quero que você pontue muito bem isso, tá bom? Então a fé leva a gente a ser filho, muito bem. Pois em Cristo Jesus nós somos o quê? Batizados. Então, o que ele está falando? O que significa o batismo? Significa imersão. Então através da fé eu fui imerso em quem? Em Deus. Cristo é Deus dentro. Então houve uma comunhão de Deus com o homem. Isso resultou em um batismo, uma imersão divina, tá? Para a minha natureza, humana. Ela foi tomada pela natureza divina. Então, a natureza divina recebeu um mergulho da minha natureza humana. E agora, nesse mesclar, irmãos, entrou então a filiação. E eu me tornei filho, porque fui batizado nele. Esse batismo aqui não tem a ver com o batismo nas águas. Esse batismo aqui é o batismo do amor de Deus em você. É o batismo da vida de Deus em você. É o batismo em que Deus, amados irmãos, foi imerso no seu interior através da cruz. Quem fez esse trabalho é o sumo sacerdote Jesus Cristo. Trouxe Deus para dentro de você e agora o poder de Deus em Cristo Jesus está dentro de você. Olha que louco isso, aleluia. Então nós fomos o quê? Batizados. Então quando fomos batizados, houve um revestimento. Agora sim, quando eu fui imerso,
essa imersão de Deus em mim, me revestiu de Deus. O revestimento, ele não está só no interior, nas faculdades do interior, ele está no exterior. Então agora o meu corpo foi revestido com o poder paterno de Deus. Sendo assim, o meu corpo, no seu exterior, tornou um instrumento do quê? De expressão. Então meu corpo exterior expressa a vida divina que está no meu interior. Você consegue entender isso? O corpo é a expressão. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo e a igreja é a expressão de Cristo. A igreja expressa Deus. Então, amados e queridos irmãos, olha que tremendo. Assim que fomos batizados, nós fomos revestidos de Cristo. E diante dessa realidade, dessa revelação, não há judeu e nem grego. Quer dizer, não existe separação. O que a devoção faz? A devoção separa. Então a devoção pega o grupinho dela e fala, nós vamos fazer uma novena. Nós vamos fazer uma caminhada de Sorocaba a São Paulo, tá? Em devoção a Deus. Todo mundo vai fazer aqui um desfile, vai fazer aqui, né, uma marcha, e ali vira uma devoção, né? Sabe, amados irmãos? Hoje temos no Brasil a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus não pode ser uma devoção. Não, a Marcha para Jesus é obrigado, você tem que fazer, porque isso, irmão. Não adianta nada você marchar para Jesus no exterior e não marchar para Jesus no interior. Não tenho nada contra a marcha. Eu estou falando aqui sobre filiação ou devoção. Eu preciso, irmãos, entender no Espírito isso. Precisamos entender. Então, o que a palavra está falando, irmãos? Então, não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Somos um em Cristo. Então, Deus não olha assim para a terra e vê homem e mulher. O homem que vê assim, porque o homem age na devoção. O homem separa, mulher pode sentar aqui, homem aqui, mulher não pode pregar, homem pode, mulher não pode. O homem é religioso, o homem é devoto de si próprio, da sua religião, do seu costume. O homem é devoto do seu ministério, o homem é devoto daquilo que ele acha que é bênção. Nós precisamos, irmãos, ser libertos da devoção, da religião, da nomenclatura religiosa. Precisamos ser libertos, irmãos, da liturgia. Nós precisamos mergulhar em uma pedagogia santa, revelada com profundidade. E vocês, e diz assim, pois todos são um em Cristo Jesus. Por que ele está falando que são um em Cristo Jesus? Porque ele está falando de um único Deus que habita dentro de todos. Cristo é Deus dentro. Então o mesmo Cristo que está dentro de você, que está aí na África, está dentro de mim. O mesmo Cristo que está dentro de você nos Estados Unidos, está dentro de mim. O mesmo Cristo que está em você na Europa, está dentro de mim. O mesmo Cristo que está em você no Japão, está dentro de mim. Você entende isso? Todos são um em Cristo Jesus. Isso é a realidade da paternidade. Então, onde há divisão? Você acha que há filiação? Claro que não. Então, o sistema evangélico não está tudo dividido? Sim. Então, tem filiação? Não. Tem devoção? Sim. A divisão, ou a devoção, aceita divisão. A filiação não aceita divisão. Grave isso, vou repetir. A devoção aceita divisão. A filiação não aceita divisão. Olha só que profundo, né? Abra o teu coração para entender isso no Espírito. Para concluir, irmãos, diz assim, se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, todos nós somos o quê? Descendentes de Abraão. Que é quem? O pai, o nosso pai na fé. Esta é a realidade, irmãos, do ser filho. Quem é filho é descendente de Abraão. Quem não é filho não é descendente de Abraão. Então abra o seu coração para entender isso. Se estivermos vivendo no campo da devoção, nós vamos pedir uma filiação. A filiação é um direito de quem crê em Deus. Enquanto a devoção, amados irmãos, ela tenta irromper sobre a nossa filiação. A devoção tem um poder incrível, religioso, que tenta romper com a nossa filiação. E quantas vezes, como filhos,
irmãos, somos afetados pelo poder da devoção. Por isso, essa série tem uma visão. A visão é visão de cooperação. Deus quer que nós cooperemos com os nossos irmãos, para que todos nós saiamos desse lugar de devoção e assumamos o nosso lugar, entregue por Deus, que é o lugar da filiação. Tome posse como filho agora. Eu vou orar com você. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Pai, gratidão a Ti por tudo. Recebe a nossa vida e toma-nos neste momento, Deus. Que possamos viver a realidade da nossa filiação. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Segue as 7 reflexões para que você possa ser edificado. Beijo no coração e até amanhã.